Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, nós vamos hoje falar a respeito de um tema bastante importante para nós, seres humanos que vivemos em sociedade, em grupos, e existem muitas diferenças culturais, sociais, econômicas, de grau de conhecimento diferente entre as pessoas. Ou seja, entre algumas pessoas, essa comunicação, a troca de informações, ela flui melhor. Agora, entre outros grupos de pessoas, essa comunicação ela não é tão eficiente. E com base nisso, eu te faço a seguinte pergunta. Então, como é que nós vamos poder nos comunicar bem com todas as pessoas? Essa é uma pergunta muito importante. E justamente nós vamos procurar abordá-la da melhor forma possível, com embasamento bíblico. Bom, esse tema, comunicação eficiente, nós vamos ter como base o livro de Salmos, no capítulo 23 e no versículo 1, onde nós lemos o seguinte versículo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Ele nos conhece, ele sonda os nossos corações, ele ele entende todos os pensamentos, tudo que as pessoas sentem, como as pessoas são, como são seus comportamentos. Então, Jesus Cristo, ele sabe de tudo. E quando nós vamos conhecer uma nova pessoa, quando a gente vai procurar se comunicar com pessoas diferentes, nós precisamos da ajuda de Jesus. Porque Jesus, ele nos dá a sabedoria, ele nos dá o poder para que nós possamos nos comunicar com as pessoas. Ele que nos dá a sabedoria. Ele nos ensina como deve ser o nosso comportamento durante essa comunicação, como nós devemos olhar para essa pessoa, o que nós devemos falar, como deve ser o nosso controle do tom de voz. Então, a comunicação ela é muito complexa e ela exige muito de nós, e justamente devido a essa complexidade, nós precisamos da ajuda de Jesus Cristo. Então, quando você for se comunicar com qualquer pessoa, antes, ore, converse com Cristo, peça para Ele te mostrar a melhor forma de você conseguir compreender essa pessoa que você vai conversar, e também peça para Ele, também dar o poder para essa pessoa compreender o que você vai dizer para ela. Então, dessa forma, nós vamos entender que, com base nos ensinamentos de Jesus, primeiro ponto, nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Quanto menos você falar, quanto mais você ouvir, mais você vai conseguir entender como a pessoa ela é. Como essa pessoa que você está se comunicando, como ela é, como é o seu comportamento, quais são suas preferências, o que ela gosta, o que ela não gosta, e etc. Então, primeiro nós precisamos conhecer a pessoa que nós vamos nos comunicar. Precisamos aí entender e conhecer o máximo possível daquela pessoa. E isso vai se dar quando nós observamos bastante a pessoa. Cada detalhe vai ser importante. Você precisa observar, durante o diálogo com essa pessoa, como ela olha para você, como ela pronuncia as palavras, qual é o tom de voz, se ela é uma pessoa que se aproxima mais de você fisicamente ou se é uma pessoa que ela prefere manter mais distância. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Tem pessoas que não gostam que você aborde determinados assuntos, tá? Então, tudo isso nós precisamos estar estudando na pessoa, precisamos estar observando. E para a gente conseguir ter esse entendimento, nós temos que ser ótimos observadores. Observe bastante as pessoas, deixe ela falar ao máximo, deixe ela se expressar. Você vai fazer perguntas e ela vai lhe responder, e você vai entrar com breves comentários, breves observações. O que mais importa nos primeiros momentos
é você deixar a pessoa falar mais para você conhecer melhor ela. E aí, na medida que você vai conhecendo melhor aquela pessoa, que você vai entendendo como é o jeito dela, aí você vai tendo mais facilidade para se comunicar com ela. Tem coisas que nós falamos para as pessoas que elas não conseguem entender. Ou seja, a forma como você falou, ela não foi eficiente. E aí você precisa o quê? Mudar a sua estratégia de fala. Se ela não entendeu daquela forma, você vai procurar um outro caminho, mais simples, mais didático, para passar aquela informação para ela, para que ela consiga compreender. Quando nós conversamos com uma pessoa, que nós passamos uma informação X, nós precisamos nos certificar que aquela pessoa compreendeu 100% a mensagem que nós passamos. Quando você termina de passar uma informação, você vai perguntar se a pessoa compreendeu, e aí em seguida você pode pedir para ela explicar para você o que ela entendeu de uma forma bem resumida. E aí, se ela falar corretamente tudo o que você procurou transmitir, então esse é sinal que ela conseguiu lhe entender perfeitamente. A sua comunicação com ela foi eficiente. Então, assim, nós vamos aprendendo a nos relacionar com as pessoas, a nos comunicar e compreender melhor cada uma delas. Lembrando que o diploma da pessoa, o histórico escolar, a experiência de vida dela, esses pontos não são os mais importantes. Porque, na prática, eu já consegui me comunicar perfeitamente com várias pessoas, com pessoas que eram semi-analfabetas, outras pessoas que eram analfabetas, pessoas que não tinham nem terminado o ensino fundamental na escola, não tinham graduação, não tinham um currículo muito rico, porém eu consegui me comunicar perfeitamente com essas pessoas. Por outro lado, já houveram pessoas que eu tentei me comunicar, que eu não consegui. O que eu disse, ela interpretou de outra forma. Houveram coisas que ela falou para mim que eu não consegui interpretar, não consegui entender. Ou seja, a nossa comunicação ela é muito complexa. Tem pessoas que nós vamos conseguir sentir uma harmonia maior, uma maior afinidade, uma maior aproximação com aquela pessoa. E a nossa conversa ela vai ser bem tranquila, bem, né, gostosa, agradável, ela vai fluir naturalmente. Então isso depende de pessoa para pessoa. Eu não sou melhor do que você que está ouvindo essa mensagem. Você não é melhor do que eu. Perante Deus, nós somos iguais. Eu tenho minhas falhas, eu sou um pecador. Você tem as suas falhas. Você é um pecador, você é uma pecadora. E todos nós estamos aqui na escola da vida para aprender mais uns com os outros. E para nós aprendermos mais com as pessoas mais experientes, que são pessoas mais sábias, nós precisamos ouvir mais, colocar os nossos ouvidos mais em atividade do que a nossa boca, do que a nossa língua. A Bíblia nos fala, de acordo com os ensinamentos de Jesus, a pessoa que fala demais, de uma forma descontrolada, ela peca mais, ela não se comunica bem, porque ela não permite que a outra pessoa se expresse, dê sua opinião, fale bem. Então, não é bom que as pessoas falem demais. Você procure não falar muito. Procure ser uma pessoa mais ouvinte, uma pessoa mais compreensiva. Procure falar mais calmamente, num tom de voz baixo. Dê pausas aí durante a sua fala. Né? Não fale aí muito rápido, porque quando a gente fala muito rápido também, isso não é bom para que a gente tenha uma boa comunicação. Ok? Que Deus venha nos abençoar, nos dar muita sabedoria, que Jesus Cristo venha nos dar ensinamentos para que a gente possa se comunicar bem com todas as pessoas, na paz, no amor e no respeito. Que Deus abençoe todos nós.